Olá, eu me chamo Poliana Lopes, professora formada em teatro e especializando no curso de Tecnologias e Educação Digital. Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre as linguagens das artes, né? As linguagens das artes se dividem em algumas categorias, que são elas dança, teatro, música, artes plásticas ou visuais, e nós também podemos falar que o universo que permeia a arte está um pouco mais híbrido nos dias de hoje. Então, existe agora a performance, que está incluso também em linguagem das artes, a fotografia e o cinema. A música, né, é permeada por timbres, por notas musicais, por ritmos, por agrupamentos de conjuntos harmônicos. Ela expressa de diferentes maneiras. Então, além de suas notas musicais e seus grupos harmônicos, a gente também pode reparar que a música, ela, a cada região, tem um tipo de instrumento que a compõe. A música caribenha, por exemplo, não pode ser comparada com uma música africana. Às vezes, alguns elementos harmônicos se repetem, né, de região para região, mas cada composição, cada artista e cada trabalho musical é feito pensando em uma perspectiva, né, autoral. É uma arte cênica que está ancorada no corpo, né? A pessoa que interpreta por meio do teatro, ela tem um trabalho físico muito importante, porque a mensagem tem que ser transmitida muitas vezes, como no teatro físico, por meio de uma linguagem não verbal, por exemplo, um mímico, um palhaço que não pode falar em cena, então ele tem que traduzir a mensagem que ele quer passar para o corpo e ela tem que ser compreendida por meio do corpo. E aí tem também as entonações de voz, entre outros aspectos que caracterizam esse universo do teatro. Falando ainda em teatro e também já incluindo a dança, nós temos os elementos cênicos, né? O que são os elementos cênicos? São aqueles aparatos que nós utilizamos para fazer com que a apresentação cênica ela venha acontecer, né? São obrigatórios em todos os casos? Não. É possível ter apresentações cênicas em que não haja necessidade de um aparato de elemento cênico, mas na grande maioria esmagadora das vezes nós temos esses recursos que são eles, né? A iluminação, figurino, maquiagem, trilha sonora, adereço, eles compõem, né, o universo cênico. A dança, assim como o teatro, também é uma arte que está ancorada no corpo. Ela expressa por meio do corpo todas as emoções que estão contidas na melodia, nos saltos, nos rodopios, nas flexões, nos movimentos todos que compõem cada tipo de dança. E nós temos dança de salão, temos dança contemporânea, temos balé, temos axé, enfim, infinitos são os ritmos. Para cada ritmo nós temos um tipo de dança que expressa, né, aquela musicalidade. A música na dança é bastante importante porque é ela que vai ditar a maneira como o corpo vai se mover e dialogar com a plateia que assiste. Falamos de pintura, falamos de traçado, falamos de formas, falamos de contornos, falamos de volume, de cores. Infinitas são as possibilidades, inspirações que podemos conter dentro de uma pintura ou de um desenho. Nesse universo, né, das artes visuais ou das artes plásticas também está o desenho, que também é composto de traçado, de formas, de volume, e o seu objeto utilitário para a produção geralmente costumam ser os lápis, né? O lápis 6B, 2B, enfim, são variados, né? E tem que ter um domínio, aqueles que desenham com carvão. E há todo um trabalho de técnica do traçado para que o desenho ele dê essa impressão, essa dimensão de distância, de profundidade, de volume, né? Às vezes o desenho parece que está em alto relevo. Isso nós vemos em todas as artes plásticas. O grafite invadiu a cidade no início do século XXI. E hoje, em todos os muros da cidade,
em todas as cidades, né, é possível ver obras de arte feitas com carinho, mandando uma mensagem positiva ou defendendo uma causa feita por algum grafiteiro. E é claro que o grafite ele é dotado de uma técnica, né, bastante importante para que o traçado não escorra tinta, entre outros aspectos. Falar da linguagem das artes acaba mesclando com outras artes não citadas, mas paralelas, que nascem ou são fruto uma das outras, né? Quando falamos, por exemplo, em performance, performance é uma linguagem das artes em que ela está permeada, embebida das outras linguagens. Por isso a dificuldade de definir a performance, porque você vai encontrar elemento teatral, de dança, de música, de artes visuais ou plásticas e vai ter uma mensagem diferenciada. Ela testa em tudo os limites físicos. Há performances em que, como de Eleonora Fabião, em que ela vai querer interagir com o seu público e propor, como ela já propôs, conversar sobre qualquer assunto. Podemos citar também outra grande referência em performance, que é a Marina Abramovic, onde ela fez uma performance iniciando às 8 horas da noite, encerrando às 2 horas da manhã, e deixou uma mesa lateral com variados objetos, cortantes, perfurantes e, enfim. Nessa performance, ela não iria ter nenhum tipo de reação e o público poderia fazer o que quisesse com ela. Dentro desse período da performance, ela assumiria a responsabilidade. E aí as pessoas começaram fazendo afagos, carinhos. Com o passar do tempo, elas começaram a cortar ela com a gilete, a tocar nas suas partes íntimas, né? E machucaram as suas partes íntimas. No final da performance, depois, né, que ela se vestiu, que as pessoas cortaram suas roupas, entre outras coisas. Aí ela fez uma breve reflexão junto ao público para dizer assim: quando uma pessoa ela não reage, até o cidadão de bem, o cidadão comum, né, pai de família, é capaz das piores atrocidades, para fazer a gente refletir de fato sobre esse lugar, né, que não é porque as outras pessoas não estão vendo ou porque a pessoa não está reagindo que isso dá o direito de que a gente faça coisas maldosas com os outros, fazer ruindade com quem não reage, né? E a arte tem sempre esse papel, né, de fazer as pessoas refletirem, de fazer as pessoas vibrarem, de fazer as pessoas se alegrarem, de fazer as pessoas chorarem, as pessoas rirem, porque a arte ela mexe diretamente com as nossas emoções, com as nossas visões de mundo, com a nossa interpretação. A arte é política, a arte é transformadora, a arte é mediadora, a arte é terapêutica, porque variados são os estudos que comprovam como a arte interfere, né, nessa questão da recuperação emocional, psicológica de variadas pessoas quando expostas a esses momentos artísticos, a arte como terapia. E até nós, né, no nosso dia a dia, sempre precisamos escutar uma musiquinha para poder aliviar o estresse, para alegrar o caminho para o trabalho, para o retorno ou para um happy hour. Não só a música, mas também outros tipos de linguagens, né? No final de semana, às vezes, um cineminha. Então, a arte está aí para poder fazer mover, né? E nos dar um respiro das dificuldades do dia a dia, para nos fazer fluir. A arte é transgressora, é libertadora. No que diz respeito à fotografia, a fotografia iniciou com as câmaras escuras. Hércules Romuald Florence foi um dos precursores dos estudos fotossintéticos, fotossensíveis, físico-químicos que compõem a fotografia. Por meio da câmara escura, ele perceber como é que esse processo físico-químico da fotografia está relacionado com a presença e a ausência da luz. A fotografia evoluiu
E hoje, cada um de nós, nos nossos smartphones, podemos fazer um processo fotográfico. Muito embora há que se diferir que a fotografia profissional ou artística da fotografia do senso comum, ela é diferente em que aspecto? O olhar que se imprime nesta fotografia, o sentimento que se deseja expressar, né? O ângulo, a luz, a forma que você deseja expressar aquilo ali, posto num casamento. Cada detalhe que o fotógrafo capta registra um sentimento impresso dos noivos na escolha de cada detalhe. Quando você faz um ensaio gestante, se você tira uma foto de uma pessoa grávida, você tira por tirar é uma coisa, mas quando você coloca sapatinhos na barriga da mãe, coloca ela olhando com todo carinho, cuidado, delicadeza, isso vai expressando o sentimento gostoso de espera que a gestante tem para sua criança. E esse é o trabalho artístico que a fotografia tem, de tentar traduzir emoções que não podem ser decodificadas em palavras. E a fotografia vai lá e capta. As escuras eram pequenos quartos fechados com um orifício para a passagem da luz. E desde o final da década de 1830, que os estudiosos cientistas da fotografia tentavam encontrar um meio de torná-la movimentada, dar movimento à fotografia. Dentro de um tambor espelhado foram inseridos desenhos e à medida que se girava esse tambor, dava-se a ilusão de movimento a esses desenhos. Então isso foi chamado de teatro óptico e é uma criação nova. Depois do teatro óptico, Thomas Edison inventou o cinetoscópio. De Thomas Edison era um objeto circular de madeira em que era movido a eletricidade. Ele podia captar, determinadas imagens. Em 1995, os irmãos Auguste e Louis Lumière patentearam o cinematógrafo, que é um equipamento que servia para filmar e projetar imagens. Então, simbolicamente, em 1895 foi a primeira sessão sobre uma pequena tela. Uma imagem projetada, uma fotografia, começou a ganhar movimento. E os primeiros vídeos vistos foram de operários saindo de uma obra e de um trem saindo de uma estação, da França. Esse acontecimento gerou tamanho alvoroço que as pessoas que estavam assistindo saindo correndo com medo de que a locomotiva os acertasse, atropelasse. O cinema, ele mudou definitivamente a forma de contar histórias, usando uma sucessão de imagens que pode ser tomadas por mais de uma câmera cortadas e montadas em sequência. Com o cinema foi inventada a linguagem audiovisual. E desde então, o mundo inteiro hoje assiste filmes. Recapitulando, na videoaula de hoje nós vemos quais são as linguagens das artes, percebemos que elas podem estar imbuídas umas nas outras, que uma linguagem muitas vezes depende da outra para funcionar, como é o caso da dança, que depende da música. Vemos que o teatro também, em alguns momentos, podem não ter uma linguagem verbal, como é algo que acontece também na dança. Vemos que dentre as artes plásticas, como a pintura e o desenho, ambos estão relacionados, porque depende de traçados, de linhas, de formas, de volumes. Vemos a importância que a arte tem nas nossas vidas para que possamos ser pessoas mais centradas, harmoniosas, felizes e de bem com a vida. Enfim, espero poder ter contribuído com a aprendizagem de vocês neste dia de hoje. Agradeço, deixo algumas referências relacionadas com os conteúdos aqui explanados. Até a próxima, abraços!